Estamos de volta com o Passando a Bola Mesa Redonda e agora vamos falar da reta final do Brasileirão. Com 2/3 do certame disputados, a diferença do primeiro para o 12º é de 8 pontos. Muito equilíbrio na briga pelo título, pela Libertadores, Sul-Americana e a fuga do rebaixamento. Vamos palpitar sobre os candidatos mais fortes para esses 4 objetivos. Então, amigos, começando com você, Felipe, como a gente já começou falando ali, do primeiro para o 12º são 8 pontos que dividem esses clubes, né? Chatando muito. Dependendo do resultado do Palmeiras aí contra o Cruzeiro, isso pode ser mantido ou pode aumentar também, né? Pode aumentar também. Eu acho difícil. Os Palmeiras no máximo empata lá. Mas o que você começasse falando aí, né, desse achatamento? Já é uma hora boa da gente começar a definir os grupos. Será que esses 12 brigam pelo título? Metade brigam? É isso que o Maurel falou, dessa distância do primeiro para o 12º de 8 pontos. Ele mesmo, antes aqui do programa, ele me deu um dado interessante que eu não sabia. Se hoje essa distância é de 8 pontos, no ano passado, a diferença do Grêmio, que era o primeiro, para o 12º, eu sinceramente não lembro quem era de 19, ou seja, muito mais do que o dobro. Então, para a gente ver como esse campeonato está equilibrado, e eu acho realmente que a gente já pode estabelecer aí, se bem que, como a gente falou que está equilibrado, é difícil você já chegar e falar, esses times brigam por título, esses times brigam por Libertadores, porque eu acho que está muito, muito parelho mesmo. Até se esse programa fosse... Até o programa passado, eu cravaria ali, brigando pelo título, Palmeiras, São Paulo, Inter, Goiás e o Grêmio. Não, na verdade o Corinthians, se o Corinthians ganhasse do Coritiba no meio de semana. O Corinthians empatou com o Coritiba, aí eu já falei, bom, vai ficar entre esses 4 primeiros ali. Aí, chega nessa rodada, o São Paulo empata, o Corinthians perde, o Inter perde, o Palmeiras não jogou, mas pode muito bem perder. Pode perder também, vai ser um resultado, não vai ser um resultado atípico, né? Então isso já abriu bastante, mas eu acho que é o seguinte, para título, eu ainda fico com Palmeiras, São Paulo, Inter, Goiás, até o Grêmio ali, eu acredito no título. O Grêmio tem 39, é uma distância ali de 5 pontos para o líder, que é o Palmeiras. Então, até ali o Grêmio, eu ainda acredito na briga pelo título. Agora, pela Libertadores, cara, até o Cruzeiro, 13º. Até o 13º. Se o Cruzeiro ganhando, então vai... o Cruzeiro ganhando, então, aí mais ainda. Empates, mas até o Cruzeiro, que é o 13º, tem 32 pontos, eu acho que essa galera toda ainda briga, e briga por 4 vagas ainda, né? Porque... muita gente fala que uma vaga só, porque consideram que Inter, São Paulo e Palmeiras já estão. Eu não considero que já estão, não. A gente já cansou de ver aí no campeonato vários times tirar 10 pontos. A gente tem que Fluminense Palmeiras, 2007. A gente tem que lembrar que ainda faltam 13 rodadas. Não faltam 5. Faltam 13. Faltam 13 rodadas. 13 rodadas, em 13 rodadas muita coisa pode acontecer. Então, eu não considero ninguém garantido na Libertadores. Obviamente que Palmeiras, São Paulo e Inter, se algum desses não for, vai ser uma surpresa. Uma queda até brusca, pelos times que tem, são excelentes equipes, lógico, estão entre as melhores do campeonato, mas eu não cravo ninguém. Nessa parte de cima, pelo menos. Queria só, você pode até falar dessa parte, mas eu ia te perguntar, para você embrulhar com o que você ia falar também, se a gente já pode considerar, por exemplo, Grêmio e Flamengo como 2 times que estão arrancando aí. O Felipe colocou o Grêmio como postulante ao título, né? Chegou a falar que o Flamengo pode brigar pelo título, mas é uma arrancada. Vou emendar então no assunto e responder o que você me perguntou. Eu acho que é o seguinte, se a gente comparar, por exemplo, como você comprou o campeonato do ano passado, nós tínhamos 5 times que brigavam até 34ª desde rodada. o final do primeiro turno até o final, eram 5 times brigando, né? Não precisa listar a gente, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Cruzeiro e tinha mais um, Palmeiras. Que ficou brigando no final, até o Palmeiras ainda tirou o Flamengo da zona da Libertadores e tal, enfim. Mas esses 5 times, quando destacaram esses 5 times como... Eles abriram dos outros. Muito, exatamente. Nesse campeonato, o que eu vejo de geral na mídia, o que o pessoal destaca é sempre Palmeiras, São Paulo e Inter. São os 3 favoritos. Agora, já deu muito tempo para esses 3 times não descolaram, tirarem. E quer dizer, o Goiás está 1 ponto atrás do Inter. Se você for ver, a tabela está 44, 44, 43, 42, 41, aí vem 39, 37, não sei, quer dizer. Então tá tudo muito colado, é isso. Essa distância que você falou de 8 pontos é muito emblemático nesse sentido, né? Acho que mostra muito esse equilíbrio. E aí, emendando nisso que você perguntou, desses times que estão ali de 5º, do Atlético Mineiro, a 13º, Cruzeiro, você tem alguns times que sobem e uns times que descem. Por exemplo, o Avaí parecia um time que desceria. Agora venceu, fez um belo 4-0. Estabilizou. Deu uma estabilizada, já voltou para 7º.
O Atlético Mineiro, acho que vai continuar ali, vence, perde, não sei se vai conseguir colar na galera de cima, acho que vai ficar por ali. E aí você vê, Vitória tá caindo, apesar de ter vencido, Barueri tá caindo, Santos não parece que vai a lugar nenhum. E quem tá subindo? Vamos analisar o contrário. O Grêmio, sem dúvida, não perde em casa, não vai perder em casa e vai começar a se estabilizar para ganhar fora. Parece, né? Acho que vai começar a arrumar o seu esquema de jogo. O Cruzeiro vai subir, inevitavelmente, nem que seja para Libertadores, mas vai pelo menos oitavo, sétimo ele vai chegar. Entendeu? Então, e o Flamengo, como você bem falou, o Flamengo nos últimos 12 pontos venceu 10. Tem aí agora mais uns 3 jogos importantes que vão todos direto, se vencer pelo menos 2 aí. Deixa eu só colocar uma questão aqui, falando disso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu ainda não tenho total confiança no time do Flamengo. Vou explicar por quê. Eu até imagino que seja. Nesses 4 jogos, se a gente for analisar, o Flamengo ganhou do Santo André, Sim. do Coritiba e do Sport, 3 times que estão lá atrás, que estão brigando pelo rebaixamento em casa, e empatou com o Atlético Paranaense jogando muito mal fora. O Atlético Paranaense, que é outro time que está na parte de baixo. Eu acho que a grande prova de fogo do Flamengo... Não, tudo bem. Sim. Mas o campeonato tem desfalque. Sem dúvida. Tem um ponto positivo que é a solidez da defesa, que não levou gol. Mas de ataques horríveis. O Atlético Paranaense é o segundo. Enfim, não é isso que eu quero falar. Eu acho o seguinte, a grande prova do Flamengo, essa prova de fogo, vai ser essa partida sequência. Agora, sim, sem dúvida. Porque o Flamengo pega o Inter fora, joga com o Fluminense, um clássico, depois pega o Vitória fora. São Paulo em casa primeiro Vitória. Flu e São Paulo. Não, são 2 jogos em casa. Flu, Vitória, São Paulo em casa e Palmeiras fora. Essa é a sequência. Então é uma sequência muito difícil. Se o Flamengo conseguir um aproveitamento bom, aí eu cravo o Flamengo. Mas por enquanto eu ainda acho o Grêmio... Eu concordo. Eu ainda tenho mais confiança, mais segurança no time do Grêmio do que no time do Grêmio. Flamengo. Eu acho que o fator que interfere no time do Flamengo é o seguinte, ainda depende de um cara de 37 anos. Quer dizer, a gente não sabe até que ponto o Pet está jogando muito, indiscutível. Agora, a gente não sabe até que ponto ele vai aguentar também. Ele já tem 37 anos, se cuida, tem uma saúde de ferro, sem dúvida. Mas não é simples, quer dizer, se o Pet sai ali, a gente já perde um homem de ligação. Uma própria lesão. O Flamengo perde um homem de ligação. Uma própria lesão no Pet. Demora, pela idade dele, demora até mais para se tratar e tudo mais. Sem dúvida. Mas ainda acho que é pertinente. Acho que ainda tem que... Se essa pergunta daqui a 2 semanas, eu te digo com um pouco mais de confiança. Não, eu considero 10 pontos de 12 com o começo de uma arrancada. Claro, não, eu acho independente dos adversários, mas isso é pertinente. O dever de casa. É lógico, é o pertinente. Porque tem muito time também que pega as babas e... Claro. Geralmente o time perde o título por não conseguir conquistar pontos das babas. Justamente os pequenos. Agora, só fazendo uma comparação, espelhando essa tabela para baixo, se tem alguma coisa que está decidida, é quem vai brigar pelo rebaixamento. São esses aí mesmo. Que a gente do Curitiba, que é o 15º com 27. 2 só à frente, né? Exatamente. O Atlético Paranaense ainda pode vir, mas... Que é um time fraco, né? É um time fraco. O jogo que fez em casa do Flamengo, por exemplo. Pontos. Mas o Atlético Paranaense ainda acho que já abriu uma distância legal, tá? Ele 6 pontos, está conseguindo manter essa distância nas últimas rodadas. E aquilo que a gente falou, né? Fluminense e Sport. Já foi. E acho que curioso dessa briga também, até comentei com você antes do programa, o Botafogo, por exemplo, desde que entrou na zona de rebaixamento, que só precisa de uma vitória para sair. Não vence há mais de 10 jogos, já são 11 jogos, 10 jogos, né, sem vencer. E mesmo assim, ainda só precisa de uma vitória. Se vencer a próxima rodada, sai. Você acha que essa vitória sul-americana aí... Pega o Vitória na próxima rodada, se vencer, sai da zona de rebaixamento. Essa vitória que eles tiveram a primeira contra o Atlético, aí pode dar um gás no brasileiro? Dá, tem que dar. O Botafogo tem que investir né? Eu não vi o jogo contra o Santos, esse jogo, mas pelo que você disse que você leu lá... eu também não vi, foi um jogo horroroso. Então... Eu acho que tudo que você não pode reclamar quando você está na zona de rebaixamento é cansaço. Entendeu? Acho que você não pode falar que o time está cansado da maratona. Pelo contrário, agora é pra jogar tudo. Agora é jogar Sul-Americana, Brasileiro, Porrinho. O que vier pra eles jogar agora, eles têm que jogar. Aí no outro caso, por exemplo, o Goiás, o Felipe até considera o Goiás postulante ao título. Será que essa divisão entre sul-americano e brasileiro pode afetar quando a coisa começar a jogar quarta-feira? Mas eu paro e falo no seguinte, até depois da classificação do Goiás, o Hélio dos Anjos deu uma entrevista muito interessante, primeiro porque ele falou um monte de próximo bloco a gente fala do Hélio dos Anjos. Mas em outro ponto, porque perguntaram para ele justamente isso, se pro Goiás era ruim se dividir entre 2 competições. Ele falou o seguinte, cara, pro Goiás é lucro. A gente está na posição que a gente está, porque pro Goiás conseguir um título da Sul-Americana é ótimo, né? Claro. É uma projeção internacional. Um time que está buscando, não tem título internacional, pro Goiás seria ótimo. E por mais que a gente fale, o Goiás está na briga pelo título,
Não é Eu preconceito não acho nenhum. Eu acho que não. Mas o Goiás a gente tem que... Não é daquele time grande, não é aquele time de camisa, Time de time de chegada, chegada. né? Eu ficaria exatamente. surpreso Esse se o Goiás desse uma arrancada e atropelasse os 3 primeiros aí e fosse o líder do campeonato. Eu Eu acho que um fator Até muito tem time pra interessante. isso, eu acho. É, É um bom mas- time, tem bons jogadores. Eu acho que um fator interessante desse último jogo que eles podem tirar dessa rodada como um ponto aí positivo pra frente é o gol do Fernandão. E a atuação do Fernandão. Foi a Fez uma melhor grande apresentação atuação, dele desde que voltou, né? Quer dizer, foram 3, né? Não, mas Uma eles foi jogaram muito expulso mal, com 17 minutos do Ele primeiro tava jogando tempo. muito mal, Ele tava jogando sendo muito até mal. questionado. A declaração do Hélio dos Anjos É. foi justamente em função Partiu do disso. ponto do Fernandão. Logo ele que não trabalha com homossexuais, né? Enfim. Está chegando aí o prêmio Hélio dos Anjos, hein? Olha, aguardem. Então, encerramos esse bloco agora. No próximo, temos aí a escolha do gol mais bonito, do craque, nosso destaque. E tem um prêmio aí diferente. Até já.